do nosso estudo, do nosso trabalho, não é tão bom quanto no presencial. Por isso que se a gente pudesse voltar para o presencial o quanto antes, seria melhor, né? Mas, por enquanto, sem vacina é difícil. Então, a gente vai estudar e vai começar a discutir o conceito de temperatura e calor, tá? Vou botar a tela aberta aqui. Esse aqui é o resumo do que a gente vai discutir na aula de hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de temperatura, sobre escalas termométricas. Isso aqui é bem uma revisão mesmo, assunto bem preliminar, né? A gente vai falar um pouco sobre calor e equilíbrio térmico, a lei zero da termodinâmica. A gente vai definir dois conceitos aqui que são muito importantes, de capacidade térmica e calor específico, e vai discutir essas duas formas de calor que existem aí na calorimetria, né? É o calor sensível e o calor latente. Tá? Então, o conceito de temperatura, né, o conceito mais rudimentar, mais antigo de temperatura, é que a temperatura é uma propriedade da matéria, né, que atribui um valor quantitativo, ou seja, você consegue medir a sensação de quente ou frio, né, de um objeto, de um certo corpo. Tá? E aí essa sensação de quente ou frio, né, que é dada quantitativamente pela temperatura, ela é medida por um objeto que a gente chama de termômetro, né? Então, na antiguidade, lá no início do estudo aí dos fenômenos térmicos, a temperatura era isso, era uma propriedade que os corpos tinham, e daí se você colocava lá objetos em contato, né, eles podiam variar essa propriedade, tá? De modo que num determinado momento eles iam ter a mesma quantidade dessa propriedade, que é o que a gente chama de equilíbrio térmico. A gente vai discutir logo mais. Tá? Então, essa é uma definição bem primitiva aí de temperatura, né? E aí, modernamente, mais recentemente, já em meados do século XVIII, mais ou menos XIX, quando se começou a discutir a natureza molecular, né, e atômica da matéria, começou essa definição de temperatura, ela meio que sofreu uma transformação, né? Ela sofreu uma evolução. Então, hoje a gente entende a temperatura como sendo uma propriedade dos corpos, né? E que tem a ver com a energia cinética média das moléculas ou dos átomos que formam a substância, tá? Então, a temperatura é uma medida da energia cinética média das moléculas que formam um corpo, né? Um sistema formado por um número muito grande de partículas. Então, por exemplo, digamos que você tenha um copo d'água, né? Ali dentro você sabe que a quantidade de moléculas de água, de H2O, é uma quantidade muito grande, né? Então você chama esse sistema, esse corpo, de um sistema termodinâmico. Tá? Então a gente vai chamar de sistema termodinâmico aquele sistema constituído por um número muito grande de partículas. E aí a temperatura é uma medida indireta, né, da energia cinética média dessas moléculas. Então, quanto menos energia cinética essas moléculas têm, ou seja, quanto menos agitadas elas estiverem, menor é a temperatura. E daí, se você for esquentando esse objeto, esse corpo, esse sistema, né, essas moléculas, essas partículas, elas começam a se agitar, elas ganham energia cinética e, com isso, você tem um aumento da temperatura. Tá? Então, a temperatura é uma medida indireta, né, da energia cinética média de um sistema termodinâmico. Tá? E aí a medida do valor de temperatura de um sistema termodinâmico pode se realizar por uma infinidade de escalas. Então, essa questão das escalas termométricas aí, né? As escalas, elas podem ser construídas de forma arbitrária. Se a gente quiser construir uma escala particular nossa, por exemplo, a gente pode, né? Mas é interessante a gente padronizar para a gente poder se comunicar com mais facilidade. Tá? Então, existe aí pelo mundo algumas escalas termométricas, né? A gente usa no Brasil a escala Celsius, tá? Essa é a escala mais comum de se encontrar pelo mundo afora, né? E no Brasil não é diferente. A gente usa a escala Celsius como padrão de medida de temperatura. Só que essa escala Celsius ela tem um pequeno problema para o estudo na física, né, para o estudo mais científico da temperatura, né, que é o fato de que essa escala ela não é uma escala absoluta. Tá?
A gente vai entender o que é uma escala absoluta logo mais. Tá? Além da escala Celsius, também uma outra escala que a gente aprende, pelo menos no ensino médio a gente discute bastante, né? É a escala Fahrenheit, que é usada aí em alguns países, principalmente do hemisfério norte, né? Dos países ricos aí, Estados Unidos, se eu não me engano, o Reino Unido também usa essa escala. Então, por isso a gente acaba conhecendo ela, porque é uma escala usada em países mais politicamente assim mais fortes, né? Então, a gente vai discutir aí um pouquinho da relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit, que nem está escrito aqui nesse texto, e também a gente vai entender um pouco melhor o que significa uma escala absoluta e por que essa escala Kelvin, que é uma escala absoluta, ela é a escala adotada para o estudo na física e qualquer estudo científico assim mais sério, né, onde a gente fala sobre temperatura, se usa essa escala aqui para medir a temperatura, tá? Então, agora a gente vai aqui discutir rapidamente a relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit e também a relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin, que é essa escala absoluta. Tá? Então, é o seguinte, eu tenho aqui 3 termômetros desenhados nessa figura, tá vendo? Esse primeiro termômetro aqui, ele está graduado na escala Celsius. O segundo está graduado na escala Fahrenheit e o terceiro está graduado na escala Kelvin, tá? Então, como é que o termômetro, numa escala Celsius, ele é construído? Primeiro você pega lá o tubo contendo esse líquido que dilata, né? Geralmente é mercúrio. O mercúrio é um metal que, em condições normais, temperatura e pressão, ele está no estado líquido, né? No estado físico líquido. Então, é um material que é interessante para se usar aí para a produção de termômetros, tá? Então, você pega lá o termômetro, o vidro, né, contendo mercúrio aqui dentro, ainda sem marcação nenhuma, né? E aí você mergulha esse termômetro, esse instrumento, numa bacia contendo água e gelo coexistindo, né? Aquela passagem que o gelo vira água e a água vira gelo, tá? Ao nível do mar, né? Porque a pressão interfere. E aí você associa, quando aquela coluna do mercúrio atinge aqui uma altura que não desce mais, né? Você colocou ela em contato com a água virando gelo, o gelo virando água. Aí a coluna do mercúrio vai diminuir, porque a temperatura vai estar diminuindo, né? E daí o efeito da dilatação é o oposto, né? Se esquenta, aumenta. Se resfria, contrai. Então esse negócio aqui, essa coluna de mercúrio, vai descer até esse nível aqui. E aí você associa a essa situação um valor zero, tá? Aí se você pegar o mesmo termômetro, o mesmo recipiente com o mercúrio aqui dentro, e colocar em contato com a água fervendo, aí o mercúrio ele vai dilatar, né, ele vai aumentar de tamanho, até que ele vai chegar numa altura aqui que ele não vai mais subir nem descer, ele vai ficar estagnado ali, tá? E aí a essa situação você associa o valor 100. Então, assim é construído a escala Celsius. Se atribui o valor 0 a gelo e água coexistindo, e você atribui o valor 100 para aquela situação em que a água começa a ferver, tá? E aí você faz 100 marcações entre 0 e 100, né? E aí você tem o termômetro na escala Celsius, tá? Um termômetro na escala Fahrenheit, ele é construído de uma outra forma. Você não atribui o valor 0 a essa situação do gelo virando água. Ou você não atribui o valor 100 a essa situação da água fervendo, tá? Então, se você pegar um termômetro graduado em Fahrenheit e colocar lá na água congelando, você não vai medir o valor 0, você vai medir um outro valor. Que na escala Fahrenheit é 32, né? Que a gente está vendo aqui, tá? E se você coloca na água fervendo, o mesmo termômetro, você vai obter aí o valor de 212 Fahrenheit, tá? Então, você vê que daqui para cá variou 100 e daqui para cá variou 180. De 32 para 212, a diferença é 180, tá? Então, você vê que para cada variação de 1 grau Celsius, não vai ser correspondente a uma variação de 1 grau Fahrenheit, porque as escalas são diferentes. Aqui varia de 0 a 100, tem uma variação de 100, né? E aqui tem uma variação de 180, de 32 para 212.
Então, se eu tenho uma certa temperatura na escala Celsius e quero saber o valor correspondente na escala Fahrenheit, o que eu posso fazer aqui é essa relação de proporção, que a gente já conhece aí já de muito tempo. Tá? Então, se eu olhar, por exemplo, para essa coluna aqui, ó, que representa a mesma temperatura, mas em escalas diferentes, eu posso observar o seguinte, ó, esse segmento de reta aqui, essa altura que vai do zero até a temperatura TC, ela é igual, em termos de altura, né, a esse segmento que vai do 32 até o TF. Tá? Em termos de altura, esse segmento que vai do 0 até o 100 é igual ao segmento que vai do 32 ao 212. Tá? Então, se eu fizer uma relação de proporção, eu sei que esse segmento aqui, TC menos 0, está para esse segmento todo, que é 100 menos 0, assim como TF menos 32 está para esse segmento todo aqui, que é 212 menos 32. É o que está escrito aqui nessa conta. Tá? Tá, então, TC menos 0 está para 100 menos 0, assim como TF menos 32 está para 212 menos 32. E aí, se você fizer a conta, que dá 100, né? Aqui dá 180, daí você simplifica, divide por 20 dos dois lados, esse 100 vira 5, esse 180 vira 9, e daí a relação entre uma temperatura na escala Celsius e uma temperatura na escala Fahrenheit é dada por essa expressão que a gente está vendo aqui. Tá? Então, digamos, por exemplo, que eu tenho a temperatura de 50 graus Celsius. Qual é o valor da mesma temperatura na escala Fahrenheit? É só trocar ali TC por 50, faz a divisão, né, dá 10, daí você passa o 9 para o outro lado multiplicando, dá 90, passa o 32 para o outro lado somando, vai dar 122, né? E aí você conclui que a temperatura de 50 graus Celsius é a mesma temperatura que 122 graus Fahrenheit. Tá? Então, como as escalas são diferentes para cada termômetro desse, né, uma mesma temperatura nas duas escalas vai ser representada por números diferentes. E aí esses números se relacionam por essa conta que a gente está vendo aqui. Tá? Temperatura na escala Celsius dividido por 5 é a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tá bom? Então, essa é uma relação entre valores fixos de temperatura. Agora, se eu falo de variação de temperatura, de intervalo de temperatura, né, eu tenho essa relação daqui de baixo, que está em azul. Né, ó, do 0 para o 100, variou 100 graus Celsius. Do 32 para o 212, variou 180. Então, isso significa que para cada variação de 1 grau Celsius, você tem uma variação de 1,8 Fahrenheit. Tá? Então, a relação entre variações de temperatura nas duas escalas é dada por essa expressão que está aqui. Uma variação na escala Fahrenheit é 1,8 vezes uma variação na escala Celsius. Tá? Então, se eu tenho uma variação de 1 grau Celsius, então 1 vezes 1,8 dá 1,8, e aí essa variação de 1 grau Celsius corresponde a uma variação de 1,8 Fahrenheit, tá? Graus Fahrenheit. Tá bom? Então, percebam que existe uma diferença entre essas duas expressões, tá? Essa daqui está relacionando valores fixos de temperatura. Isso aqui está relacionando variações de temperatura nas escalas. Tá? Então, essas duas escalas, tanto a Celsius como a Fahrenheit, são escalas centígradas. Você vê que tem uma bolinha aqui do lado da letra que representa aquela escala, né? Então, aqui eu falo 100 graus Celsius. Aqui eu falo 212 graus Fahrenheit. Agora, se você olhar para o termômetro aqui em Kelvin, você observa que não tem bolinha do lado do K, né? Então, essa escala aqui é uma escala que a gente chama de absoluta, não é uma escala centígrada, tá? Então, o que é uma escala absoluta? Uma escala absoluta é aquela que atribui o valor zero nessa escala, aquela situação onde você teria ali um corpo onde as moléculas estariam paradas, né? O menor nível de energia cinética possível, tá? Por isso que na escala absoluta, o zero é o menor valor de temperatura possível, tá? Digamos que você tenha um recipiente lá contendo um certo sistema termodinâmico, e daí você vai baixando a temperatura desse sistema.
o que vai estar acontecendo com a energia cinética das moléculas ali? Aquela energia cinética ela vai estar diminuindo, diminuindo, diminuindo. Se você chegar no nível onde essa energia cinética ela não pode diminuir mais, então você atingiu o zero na escala absoluta, na escala Kelvin. Ou seja, você não consegue pegar temperaturas inferiores a zero nessa escala. Por isso que ela é chamada de escala absoluta, e por isso que não se diz, não se pode falar, né, em graus Kelvin. Tá? Quando eu estou me referindo a uma escala absoluta, o termo grau ele não é adequado, não se usa. Tá? Então, qual que é o lance aí da escala Kelvin? A escala Kelvin, se você colocar um termômetro graduado em Kelvin na água virando gelo, o valor de temperatura que você vai medir é um valor de 273 graus, aproximadamente. Tá? E se você colocar na água fervendo, o valor que você vai medir é de 373, também aproximadamente. Tá? Então, você vê que daqui para cá, do 273 por 373, variou 100 graus Celsius. Aliás, 100 Kelvin, né? Variou 100 Kelvin. Então, você vê que uma variação de 100 graus Celsius, ela é equivalente a uma variação de 100 Kelvin. Tá vendo? Por isso que essa escala aqui ela é interessante, né? Ela é uma escala absoluta que é muito fácil da gente relacionar com a nossa escala usual, que é o Celsius. A gente observa que para cada variação de 1 grau Celsius, nesse termômetro, isso vai corresponder a uma variação de 1 Kelvin nesse outro termômetro aqui. Tá? Ou seja, uma variação na escala Kelvin é exatamente igual à variação na escala Celsius. Se variou 1 grau Celsius, variou 1 Kelvin. Se variou 10 graus Celsius, variou 10 Kelvin. Tá? Então, essa é a relação entre as variações de temperatura nessas duas escalas. E a relação entre as temperaturas fixas nas duas escalas, para a gente entender aí, é só a gente recorrer a essa relação de proporção que a gente usou para comparar o termômetro em Celsius com o termômetro em Fahrenheit. Tá? Então, você pega aqui esse intervalo, né? Esse intervalo é TC menos 0, está para 100 menos 0, assim como TK menos 273, está para 373 menos 273, que é o que está escrito aqui nessa conta. Tá? Então, aqui vai dar 100, né? 100 menos 0 dá 100. 373 menos 273 também dá 100. Então, tem 100 de um lado, tem 100 do outro, você corta 100 com 100, e o resultado é que uma temperatura em graus Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenha a temperatura de 300 Kelvin. Isso aqui, em graus Celsius, dá quanto? 300 Kelvin. 300 menos 273 vai dar 27, né? Então, a temperatura de 27 graus Celsius é igual, equivale à temperatura de 300 Kelvin. Tá? Então, essa é a relação entre os valores fixos de temperatura nessas duas escalas, na Celsius e na Kelvin. Tá? A gente vai usar, no estudo da termodinâmica, com frequência a temperatura em Kelvin, justamente porque a gente está sempre interessado em estar usando uma escala absoluta no estudo da termodinâmica. Tá? E como essa escala Kelvin aqui, além dela ser absoluta, ela também é uma escala fácil de relacionar com a escala Celsius, que é a escala que a gente usa usualmente, né? Que é usual no nosso cotidiano. Então, essa é a escala que a gente toma como padrão aí para o estudo da física. Por isso que a gente mede temperatura no Sistema Internacional de Unidades em Kelvin. A unidade padrão do Sistema Internacional para temperatura é essa aqui, o Kelvin. Tá? E aí a gente tem agora uma discussão aqui sobre o conceito de calor, né? Então é o seguinte, digamos que você tenha dois corpos, tá? Um corpo ele está a uma temperatura bem alta, ou seja, as moléculas que formam esse corpo têm um certo grau de agitação, né, consideravelmente alto, e aí você tem um segundo corpo que tenha lá as suas moléculas com um grau de agitação um pouco menor, tá? Se você colocar esses dois objetos em contato,
o que vai acontecer é que essa agitação aqui das moléculas do corpo quente tende a ser transmitida para as moléculas do outro corpo, né? Através de choques, no caso desse exemplo aí, onde os corpos estão em contato direto, né? Existem formas de propagação diferente dessa, mas a gente está discutindo aí nessa figura a propagação da energia térmica na forma de calor pelo contato, tá? Então, você tem aqui umas moléculas muito agitadas no corpo quente, você tem aqui umas moléculas menos agitadas no corpo frio, daí se você coloca esses dois objetos em contato, essa energia de movimento aqui dessas moléculas tende a se distribuir para o outro corpo, tá? Então, se você deixar por um tempo longo o suficiente esses dois objetos em contato, essa energia que está mal distribuída aí no início do processo, essa energia ela tende a se distribuir, a ficar por igual ao longo de toda a extensão dos dois corpos juntos aqui, tá? E aí, enquanto esse corpo tem uma temperatura maior do que o outro, enquanto o corpo quente tem a temperatura mais alta que o corpo frio, essa energia vai estar fluindo do quente para o frio, e aí a temperatura do quente vai estar diminuindo e a temperatura do frio vai estar aumentando, tá? Até que vai chegar uma hora que os dois vão atingir o mesmo nível de temperatura, ou seja, a agitação térmica, né, a energia cinética média dos dois corpos se iguala, e daí você não tem mais esse fluxo de energia de um para o outro, tá? Então, o que é o calor? O calor é essa energia que vai fluir do corpo quente para o corpo frio, enquanto houver diferença de temperatura entre esses dois corpos, tá? Então, calor é um processo de transferência de energia, tá? Por isso que é errado a gente usar o termo calor no cotidiano, a gente fala, hoje está calor, né? Isso aí, conceitualmente, não faz muito sentido, tá? A palavra calor significa um processo de transferência de energia entre dois corpos, enquanto você tem diferença de temperatura entre esses dois corpos, tá? Então, nessa figura aqui, a gente está vendo a transferência de energia na forma de calor pelo contato, mas existe também outras formas de você conduzir calor, né? Por exemplo, por irradiação, tá? A gente aprendeu, a gente discutiu isso até na última aula, né? Que quando você tem um certo corpo a uma certa temperatura, esse corpo ele emite, ele joga para fora energia na forma de radiação eletromagnética, tá? Então, digamos que você tenha dois objetos, cada um com uma temperatura, aí eles estão próximos um do outro. Aquele corpo que tem temperatura mais alta, ele tem uma taxa de emissão de energia na forma de ondas eletromagnéticas maior do que aquele outro corpo que tem a temperatura mais baixa, tá? Então, se eles estiverem trocando energia entre eles, nessa forma, né, de radiação, aquele que tem maior temperatura joga mais energia para o que tem menor temperatura, e o que tem menor temperatura joga menos energia para o que tem maior temperatura, tá? E aí, o que vai estar acontecendo? As temperaturas de cada um deles vai estar variando, o do quente vai estar diminuindo, enquanto que o do frio vai estar aumentando, até que vai chegar uma hora que os dois vão ter a mesma temperatura, e aí atingiram, né, o equilíbrio térmico, a temperatura de equilíbrio térmico. Quando eles atingem o nível de equilíbrio térmico, significa que nenhum dos dois emite mais ou menos, tá? E aí o fluxo líquido de energia que vai de um para o outro acaba, porque o que um recebe, o outro emite e vice-versa, tá? Então, existem várias formas aí de você conduzir energia térmica, energia na forma de calor, tá? Uma delas é o contato, que a gente viu aqui nessa figura. Tem essa que eu acabei de falar, né, por irradiação, e tem também a convecção, né, que acontece mais nos líquidos. A gente pode discutir isso depois também com mais calma, tá? Então, resumindo aí, o calor é a energia que vai fluir entre dois corpos, tá? Enquanto houver diferença de temperatura entre esses dois corpos. Quando essa diferença de temperatura cessa, acaba, né, por esse processo de transferência de energia, aí o calor também acaba, tá? E o equilíbrio térmico é justamente esse estado aí, né, esse estágio em que os dois atingem a mesma temperatura, tá?
Ou seja, naquele momento, o equilíbrio térmico é atingido naquele momento que o calor acaba. E aí tem a lei zero da termodinâmica. Essa lei zero da termodinâmica, ela é um enunciado, né, muito interessante. O nome é interessante, lei zero, né? Por que chama lei zero? Tá? A palavra, esse termo, lei zero da termodinâmica, foi dado para essa lei aqui, porque ela foi formulada depois da primeira e da segunda lei. Tá? A primeira e a segunda lei elas já tinham sido estabelecidas, e daí perceberam que seria interessante, né, formalizar, né, essa lei, que na verdade ela é conceitualmente anterior à primeira e à segunda lei. Por isso que ela foi chamada de lei zero. Tá? Apesar dela ter sido formulada depois, como ela é conceitualmente, né, preliminar à primeira lei e à segunda lei, então, ao invés de chamar de terceira lei, chamaram de lei zero. Tá? Então, o que diz a lei zero da termodinâmica? Digamos que você tenha três corpos. Ó, você tem um corpo A, você tem um corpo B e você tem um corpo C aqui. Tá? Então, você pega o corpo A e o corpo B, coloca eles em contato e observa que não acontece, não ocorre transferência de energia de um para o outro, na forma de calor. Então, a conclusão que você chega é que esses dois objetos aqui, tanto A como C, eles estão em equilíbrio térmico. Né? Você coloca A e C em contato e observa que não tem transferência de calor de um para o outro, então eles estão em equilíbrio térmico, eles estão à mesma temperatura. Tá? Aí você pega esse corpo C e coloca ele em contato com o corpo B. E observa a mesma coisa, eles estão em equilíbrio térmico. Tá? A conclusão que você chega é que esse corpo A e o corpo B, eles também estão em equilíbrio térmico. Mesmo que você não consiga colocar esses dois objetos em contato, você pode concluir que eles estão em equilíbrio térmico, tá? Usando um terceiro corpo C aí como intermediário. Então, isso aqui, conceitualmente, formaliza o princípio de funcionamento de um termômetro, né? Então, esse corpo C aqui, ele é um termômetro, tá? Então, você pega um termômetro e coloca em contato com o corpo A. E aí eles vão atingir um equilíbrio térmico. Se você pegar esse corpo C, que é o termômetro, e botar ele em contato com o corpo B, e observar que esse termômetro não acusa variação de temperatura, ou seja, eles estão em equilíbrio térmico, então você pode concluir que o corpo A e o corpo B eles têm a mesma temperatura. Ou seja, eles estão em equilíbrio térmico também. Tá? Então, essa é a lei zero da termodinâmica. Então, é um enunciado até meio óbvio, né? Por isso que ele foi formalizado aí depois da primeira e da segunda lei. Tá? Mas é bom a gente estar sabendo, às vezes alguém pode perguntar, ou pode estar no enunciado de uma questão, mencionando a lei zero da termodinâmica, você precisa saber do que se trata. Tá? Então, a lei zero da termodinâmica é esse princípio aí que formaliza o funcionamento dos termômetros. Tá? Então, a lei zero da termodinâmica assegura a transitividade do equilíbrio térmico. Então, se há equilíbrio térmico nessa primeira situação e há equilíbrio térmico nessa segunda situação, então há equilíbrio térmico entre os corpos A e B. Tá? Certo? E aí, com isso, a gente pode agora discutir aqui dois conceitos que são muito importantes, que a gente vai usar com bastante frequência aí no estudo da calorimetria, né? E também da termodinâmica, que é o conceito de capacidade térmica e calor específico. Tá? Então, o que é a capacidade térmica de um corpo? Quando você coloca energia na forma de calor em um corpo, se ele estiver passando por um processo aí de mudança de estado físico, isso que a gente vai discutir aqui agora não se aplica. Tá? Então, quando eu coloco energia na forma de calor, por exemplo, num bloco de gelo, digamos que eu tenho um bloco de gelo a 0 graus Celsius, ou seja, naquela iminência de se transformar em água, tá? Em água líquida, né? Se eu coloco energia na forma de calor, nesse bloco de gelo, ele vai estar mudando de estado físico, mas a temperatura dele não muda. Né? Enquanto não houver a mudança do estado físico por completo daquele corpo, a temperatura dele fica estagnada. Tá? Então, eu não estou me referindo a essa situação aí, não.
Digamos que eu tenha um corpo que esteja longe dessa possibilidade aí de estar mudando de estado físico, tá? Eu tenho, por exemplo, um copo d'água a 50 graus Celsius, está bem no meio ali, né, entre as temperaturas críticas aí de mudança de estado físico. Se eu colocar uma certa quantidade de energia na forma de calor nesse corpo, nessa massa de água, a temperatura desse objeto vai aumentar, né? Então, a gente define a capacidade térmica de um corpo, que é representado por essa letra C maiúscula aqui, como sendo a razão entre a quantidade de energia que eu coloco nesse corpo, na forma de calor, pela variação de temperatura que esse corpo vai sofrer. Então, essa razão aqui, ó, Q sobre ΔT, é o que a gente chama de capacidade térmica. Tá? Então, digamos que eu coloque 50 joules de energia e a variação de temperatura é de 10 Kelvin. Tá? 50 por 10. Essa razão dá 5. A capacidade térmica desse corpo é de 5 joules por Kelvin. Tá? Então, a unidade disso aqui no sistema internacional é energia por temperatura, joule por Kelvin. Tá bom? Então, isso é a capacidade térmica de um corpo. Tá? Então, a capacidade térmica é a propriedade de um corpo. Então, o que eu quero dizer com isso? Independente do material, tá? Os corpos eles vão ter capacidades térmicas diferentes, ainda que eles sejam feitos do mesmo material, a depender das dimensões desses dois corpos. Tá? Vamos supor que eu tenha 2 blocos de alumínio. Os dois são feitos do mesmo material, alumínio puro. Se um deles tem massa diferente do outro, então as capacidades térmicas desses dois objetos vão ser diferentes, apesar deles serem fabricados do mesmo material. Tá? Então, a capacidade térmica é uma propriedade de um corpo, não de um material. Tá? Então, isso é uma característica meio ruim dos corpos, né, da capacidade térmica, porque você não consegue tabelar os valores de capacidade térmica para os materiais. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver que esse problema ele pode ser contornado aí com uma outra grandeza que a gente vai discutir daqui a pouco, que é o calor específico. Tá? Então, essa é a definição de capacidade térmica. Você pega a energia que entra num corpo e divide pela variação de temperatura que ele sofre, isso dá para você a medida da capacidade térmica. É interessante a gente observar que essa capacidade térmica aqui, ó, ela é sempre uma quantidade positiva, tá? Pelo seguinte, ó, vamos supor que o corpo ele receba energia na forma de calor. Tá? Então, quando ele está recebendo energia na forma de calor, esse Q aqui é uma quantidade positiva, tá? E aí, se ele está recebendo energia na forma de calor, a variação de temperatura também é positiva, porque a temperatura vai estar aumentando. Então, se eu pego a variação, o ΔT, esse ΔT vai ser um número positivo, tá? Então, se eu tenho um Q positivo, o ΔT também é positivo, positivo dividido por positivo dá positivo. Tá? Então, essa quantidade C aqui é positiva, né? E, por outro lado, se o meu corpo estiver perdendo energia na forma de calor, ao invés de recebendo, esse Q ele vai ser negativo. Vai ser um número negativo. Tá? E aí, se ele está perdendo energia na forma de calor, a temperatura dele vai estar diminuindo. E aí, esse ΔT também vai ser negativo. Então, você vai ter um número negativo aqui em cima, um número negativo aqui embaixo. Quando você faz a divisão, de novo, a capacidade térmica vai dar um número positivo. Tá? Então, capacidade térmica é uma quantidade sempre positiva. Tá? Não faz sentido falar em capacidade térmica de menos 5 calorias por grau Celsius ou menos 10 joules por Kelvin. Ok? Então, essa unidade aqui da capacidade térmica, joule por Kelvin, é a unidade do sistema internacional, né? A gente mede energia em joule, mede temperatura em Kelvin. Então, no sistema internacional de unidades, eu tenho que essa grandeza ela é dada por essa unidade aqui, joule por Kelvin. Mas essa unidade não é a unidade mais comum, né? Não é a unidade padrão aí que a gente usa no dia a dia, tá? Isso porque
quando a gente se refere aí à calorimetria e à termodinâmica, né, é comum a gente medir a energia nessa outra unidade, né, que é a caloria, tá? Essa unidade aqui, ela tem uma razão histórica de existir. No passado, quando começaram a estudar os fenômenos de transferência de calor e tal, entre os corpos, acreditava-se que o que fluía de um corpo quente para um corpo frio era um fluido, era uma coisa material que passava de um corpo para o outro, e não energia. Achava que existia um fluido, um negócio como se fosse um líquido, que passava do corpo quente para o corpo frio. E essa coisa material aí, esse líquido, né, esse fluido, eles chamavam isso de calórico, tá? E aí a unidade de medida do calórico era a caloria, tá? Só que Joule, lá no século XIX, ele mostrou que, na verdade, esse material, essa coisa física material, ela não existia. O que passava de um corpo para o outro, enquanto tinha lá a transferência de energia na forma de calor, né, era energia, não existia nada material passando de um corpo para o outro. O que passava de um corpo para o outro era energia. E daí ele conseguiu estabelecer ali uma relação entre essa unidade, a caloria, com a unidade padrão de energia que já era conhecida há muito tempo, que é o Joule. Tá? Então ele fez lá um experimento, ele pegou um bloco pesado e fez o bloco cair, e no momento que esse bloco caía, girava uma pá dentro de um poço, né, contendo um líquido, e aí essa pá que girava lá dentro do poço fazia aquele líquido esquentar. E aí, pela variação de temperatura do líquido, da água lá dentro do poço, ele conseguiu fazer uma relação entre a caloria e o Joule. Tá? Então, a relação entre caloria e Joule é essa que está dada aqui nesse slide. Tá? Uma caloria é equivalente a 4,18 joules. Tá bom? Então, essa unidade de energia aqui se relaciona com o Joule por essa relação. Uma caloria é aproximadamente 4,18 ou 4,2 joules. Tá? Então, quando a gente for falar aí de energia, no estudo da termodinâmica e da calorimetria, geralmente a gente vai estar usando essa unidade para energia. Tá? E nessa expressão aqui, como eu estou falando de variação de temperatura, eu não tenho problema de usar a temperatura em graus Celsius. Tá? Vocês lembram aqui dos slides anteriores, né? Que uma variação de temperatura na escala Kelvin é exatamente igual à variação de temperatura na escala Celsius. Tá? Então, se varia 1 grau Celsius, variou 1 Kelvin. Se variou 10 graus Celsius, variou 10 Kelvin. Tá? Então, aqui, como eu estou falando de variação de temperatura, tanto faz se eu uso temperatura em Kelvin ou se eu uso temperatura em Celsius, porque como eu estou falando de variação, as variações são iguais nas duas escalas. Tá? Quando eu tiver equações aí, e a gente vai ver isso mais para frente, onde eu tenho o valor da temperatura fixa, aí eu só vou poder usar a temperatura em Kelvin. Tá? Porque aí vai fazer diferença se eu uso Celsius ou uso Kelvin. Agora, se eu falo de variação de temperatura, tanto faz se eu uso Kelvin ou se eu uso Celsius. Tá bom? Então, a capacidade térmica de um corpo depende do material de que ele é feito e também depende da massa desse corpo. Tá? Por isso que a gente não consegue tabelar os valores de capacidade térmica. Tá? Verifica-se experimentalmente que a capacidade térmica depende da massa de forma diretamente proporcional. Esse fato leva à definição do coeficiente de calor específico. Tá? Então, olha só. Por um lado, essa grandeza, capacidade térmica aqui, ela tem um problema, que é o fato de que a massa interfere no valor dela. Então, se eu tenho lá 2 blocos de alumínio, o que tiver maior massa vai ter maior capacidade térmica. Tá? Então, isso é um problema. Por um lado, né? Por outro lado, esse problema não é tão grave, porque o que se observa experimentalmente é que essa capacidade térmica ela depende da massa de forma diretamente proporcional. Ou seja, se a massa de um bloco de alumínio é o dobro da massa do outro bloco, aquele bloco que tem massa que vale o dobro, vai ter o dobro de capacidade térmica em relação àquele outro. Tá?
Então, pelo fato de que essa capacidade térmica ela é diretamente proporcional à massa, isso facilita a vida da gente aí e dá ensejo para a gente definir uma outra grandeza, que é o calor específico. Tá? Então, o que é o calor específico? É um número que, multiplicado pela massa daquele corpo, vai dar precisamente o valor da capacidade térmica. Tá? Então, esse coeficiente de calor específico aqui, ó, que é o C minúsculo, ele não depende da massa. Tá? Quem depende da massa é a capacidade térmica. Mas esse C minúsculo, que é o coeficiente de calor específico, não. Ele só depende do material de que aquele corpo é feito, de que aquele objeto é feito. Tá? Então, o que tem de bom nisso? Tem de bom que aí eu consigo tabelar esse coeficiente de calor específico aqui para os materiais. Tá? Então, como ele não depende da massa, ele só depende do material, então cada material vai ter um valor específico para esse coeficiente de calor específico aqui, né? E aí, com isso, eu posso determinar a capacidade térmica de um corpo muito facilmente. É só pegar a massa desse objeto e medir na balança, o que é fácil de fazer, tá? E aí multiplicar pelo coeficiente de calor específico do material, que eu obtenho a capacidade térmica, tá? Digamos, por exemplo, que eu tenho uma esfera de 10 quilos de ferro, tá? Como é que eu faço para saber a capacidade térmica desse objeto? Eu pego a massa, que é fácil de medir na balança, 10 quilos, né? E aí multiplico pelo coeficiente de calor específico desse material que está aqui na tabela. Então, eu vou lá na tabela, procuro o ferro, encontrei o valor aqui, o ferro, tá vendo? 448, tá? E aí multiplico pela massa desse objeto, 10 quilos, e obtenho a capacidade térmica dele. Tá? Então, para um bloco de ferro de 10 quilogramas, qual que vai ser a capacidade térmica dele? Ó, 448 vezes 10, né, dá 4.480. Então, 4.480 joule por Kelvin. Essa é a capacidade térmica dessa massa, tá? Desse corpo de ferro aí. Tá? Então, recapitulando aqui, a capacidade térmica é uma propriedade dos corpos, né? Que depende tanto da massa como do material, tá? Mas essa capacidade térmica depende de forma diretamente proporcional à massa, tá? Então, a capacidade térmica pode ser escrita por essa expressão, M vezes C, onde esse C minúsculo, que é o coeficiente de calor específico, só depende do material. E aí eu posso tabelar isso aqui, tá? Esse coeficiente de calor específico. Tá? E aí, qual que é a unidade do coeficiente de calor específico? Bom, é muito fácil. Se eu sei que o calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa, ó, esse C minúsculo é a capacidade térmica dividido pela massa. Tá? Então, no Sistema Internacional de Unidades, qual que é a unidade do C maiúsculo, da capacidade térmica? Ó, Joule por Kelvin. Tá? Então, a unidade desse C minúsculo é Joule por Kelvin por quilograma, porque massa é medida em quilograma. Né? Então, isso resulta aí para a gente nessa unidade, ó, Joule por quilograma vezes Kelvin, tá? Então, é Joule em cima, quilograma e Kelvin embaixo aqui no denominador dessa unidade. Está escrito aqui, tá? Então, essa é uma unidade do Sistema Internacional, tá? Mas, como eu falei, né? A gente está aqui na calorimetria, e daí tem algumas unidades aí que são historicamente, né, populares. Então, a gente vai usar com frequência também para o calor específico essa outra unidade, ó, caloria por grama grau Celsius. Tá? Então, de novo, não importa se eu estou falando de Kelvin ou de grau Celsius, porque tudo que fala de temperatura aqui está se referindo à variação de temperatura. Então, não importa se eu uso Celsius ou Kelvin. Tá? A energia, na calorimetria, usualmente a gente usa a unidade caloria, né? Então, onde tem joule, eu troco por caloria. Onde tem Kelvin, eu posso trocar por grau Celsius. E o quilograma também eu posso trocar por grama, que as duas unidades também medem massa, tá? Então, a unidade aí usual para o coeficiente de calor específico é essa aqui, tá? Caloria por grama vezes grau Celsius.
Tá? Para isso ficar mais fácil de entender, né? A gente tem aqui um exemplo mais numérico, tá? Então diz o seguinte, ó, uma tigela feita unicamente de prata recebe de uma fonte de calor 2.800 calorias, na forma de energia, né? Energia térmica. E sua temperatura varia de 27 para 37 graus Celsius. Qual é a massa dessa tigela? Então é o seguinte, como eu sei que a tigela ela é feita de prata, prata pura, né? Eu sei o coeficiente de calor específico disso, é só eu conferir na tabela. Onde que está a prata? Está aqui, tá vendo? Então, qual que é o valor do coeficiente de calor específico da prata? 0,056 caloria por grau Celsius do Kelvin, tanto faz. Tá? Então, se eu sei o coeficiente de calor específico, se eu sei o valor desse C minúsculo, e eu quero descobrir a massa, eu preciso ter a capacidade térmica desse corpo. Uma vez que eu tenho a capacidade térmica do corpo, eu calculo a massa fazendo a divisão, né? Porque a única coisa que eu não vou saber aqui é justamente a massa, fica fácil de achar. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui inicialmente é descobrir qual que é a capacidade térmica dessa tigela. E daí eu vou partir para a definição de capacidade térmica, que é essa que está dada aqui no nosso slide. Né? A energia que entra dividido pela variação de temperatura. Tá? Então, se entra nessa tigela 2.800 calorias e a variação de temperatura de 10 graus Celsius, qual que é a capacidade térmica desse corpo? 2.800 por 10 dá 280 calorias por grau Celsius. Tá? Então, se eu tenho a capacidade térmica, acabei de calcular aqui, e sei qual é o coeficiente de calor específico, é só conferir na tabela, eu consigo determinar a massa desse objeto muito facilmente. É só dividir um pelo outro, né? Então, a massa vai ser a capacidade térmica dividido pelo coeficiente de calor específico aí. Tá? 280 dividido por 0,056. Tá? Então, isso vai dar 5.000 gramas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as unidades aqui, né? Ó, se eu estou usando essa unidade para o coeficiente de calor específico, aqui está aparecendo grama, tá vendo? Então, a minha massa vai ser dada em grama aí no final da conta. Tá? Então, quando eu faço essa conta, dá 5.000. Então, a massa é 5.000 gramas. Né? Em quilogramas, 5 quilogramas. Tá? Então, muito fácil. Essa parte aqui eu vou deixar para... Deixa eu ver que horas são. São 24, né? Mais 6 minutos. Então, a gente vai começar aqui a discutir um conceito interessante também, que é a questão do calor sensível e calor latente. Tá? Então, é o seguinte, quando você começa a colocar energia na forma de calor num certo corpo, tá? Se esse corpo não estiver perto daquele estágio de mudança de estado físico, ele vai ter a sua temperatura variando, né? Conforme o tempo passa, tá? E aí, então, você vai ter um tipo de calor que a gente chama de calor sensível. Então, o calor sensível é aquele que acontece quando o corpo recebe energia na forma de calor e sofre variação de temperatura. Ou seja, ele não está mudando de estado físico. Tá? Por outro lado, se o corpo estiver naquele estágio de mudança de estado físico, se você for colocando energia na forma de calor nele, ele não vai ter a temperatura dele variando com o tempo, porque ele está mudando de estado físico, tá? E aí você vai ter uma mudança de estado físico, em compensação não tem variação de temperatura. Tá? Então, ó, calor sensível está associado à variação de temperatura e à não mudança de estado físico. O calor latente, que a gente chama de calor latente, é o oposto disso, né? Ele está associado a uma mudança de estado físico e a não variação de temperatura. Tá? Inclusive, por isso que ele é chamado de latente, né? Se você for no dicionário lá e procurar o significado da palavra latente, você vai ver que é aquilo que está escondido, está por baixo dos panos, né? Ao contrário de patente, que é o que está na cara, tá? Então, o calor latente é aquele calor que entra e sai do corpo e você não percebe, você não verifica variação de temperatura. Tá? O calor sensível não, é aquele que você observa com facilidade aí, porque tem variação de temperatura. Tá?
Então, o calor sensível está associado à variação de temperatura e o calor latente está associado à mudança de estado físico. E aí a maneira como você calcula as quantidades de calor dessas duas formas, né, depende de cada uma delas, tá? Então, se a gente pegar essa definição aqui de capacidade térmica e juntar com essa segunda definição aqui, do coeficiente de calor específico, né, a gente obtém essa expressão daqui de baixo, né? Ó, pega esse ΔT, passa para o outro lado multiplicando. Então, o calor sensível, ele é a capacidade térmica C vezes ΔT. Mas essa capacidade térmica é M vezes C minúsculo. Então, onde tem C maiúsculo, eu posso trocar por MC minúsculo. E daí eu tenho que a energia que entra na forma de calor é MC ΔT. Essa expressão aqui, ela tem um nome, ela é chamada de equação fundamental da calorimetria. Tá? Ela tem tanta relevância dentro da calorimetria que ela tem até um nome específico para ela, tá? Que é a equação fundamental da calorimetria. Que nada mais é do que essas duas definições aqui que a gente já fez anteriormente. Por isso que eu disse que essas duas definições, elas são importantes aí na calorimetria. Né? Isso que está escrito nessa expressão linear aqui, né? Nada mais é do que a mesma coisa do que está escrito nessas duas expressões, só que juntando tudo numa coisa só. Tá? E aí, se você tem calor latente, você não pode ter ΔT, porque não tem variação de temperatura. Tá? Então, o calor latente ele é proporcional a um coeficiente que a gente chama de coeficiente de calor latente. Tá? Então, vamos supor que você tem uma massa de um certo objeto, tá? De 10 quilogramas. E o calor latente desse objeto é 80 caloria por grama. Aliás, vamos falar de joule por quilograma, tá? Então, vamos supor que você tenha um L de 80 joules por quilograma. Qual que é a quantidade de energia que você precisa colocar nesse corpo para fazer ele mudar de fase, mudar de estado físico por completo? Você vai pegar a massa e vai multiplicar por esse L. Então, se esse L vale 80 e esse M vale 10, então o valor da multiplicação aqui dá 800, significa que você precisa de uma quantidade de energia de 800 joules para fazer esse objeto mudar de estado físico. Tá? Então, esse é o calor latente. Não aparece ΔT porque não está associado à variação de temperatura. E esse é o calor sensível, né? Que tem aqui o ΔT porque está associado à variação de temperatura. Tá? E daí, na aula que vem, a gente vai começar a partir daqui da curva de aquecimento, a gente entender o que é isso, tá? E aí fazer também uns exemplozinhos, tá? Uns exercícios sobre isso, calorimetria. Tá bom? Então, a intenção aqui da aula de hoje é a gente meio que dar uma recapitulada aí, né? É bastante coisa, mas são conceitos muito preliminares. Eu imagino que vocês já tenham visto isso em algum momento aí, né, no ensino médio, no ensino médio, né? Então, por isso que eu passei por ele muito rápido, muito rapidamente. É só para a gente recapitular aí, tá? O que interessa mais para a gente são as leis da termodinâmica, e logo, logo a gente já vai estar chegando nelas. Tá? Então, o que a gente viu aqui? Só para recapitular. Né? A gente falou um pouco sobre a definição de temperatura, né? O que é a temperatura? A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas que formam o sistema termodinâmico. A gente discutiu um pouco essas escalas termométricas, tá? A gente definiu o que é equilíbrio térmico e entendeu o conceito de calor. O calor é a energia que flui entre dois corpos, enquanto tem diferença de temperatura entre eles. A gente definiu também aqui a lei zero da termodinâmica, que é essa lei que assegura a transitividade do equilíbrio térmico, né? Aquela lei que define aí o princípio de funcionamento de um termômetro. E, no final da aula aqui, a gente acabou definindo o que é capacidade térmica e calor específico. Tá?
Na próxima aula, a gente vai continuar aí essa parte de calorimetria, e aí a gente vai discutir o processo, né, da curva de aquecimento. Conforme você vai colocando energia na forma de calor no corpo, ele pode ter variação de temperatura, e daí o estado físico não muda. Aí, quando o estado físico começa a mudar, ele não tem variação de temperatura. E a gente vai discutir isso com um pouco mais de calma, de detalhe. Tá? Certo? Se vocês tiverem aí alguma dúvida da aula de hoje, pode perguntar. Se não, quinta-feira a gente volta, tá? Eu sei que é bastante informação que eu passei aqui, mas são coisas muito, muito simples, né? Vou passar aqui agora. Acho que é, deixa eu conferir. É muita coisa, mas são conceitos simples. E não tem nada de muito complicado no que a gente viu aqui na aula de hoje. Né? A parte mais complicada vai vir pela frente aí, e aí eu vou com mais calma. Tá? Vocês estão conseguindo assinar a lista de presença aí ou não? Estou sim. Então, na quinta-feira a gente continua aí, tá, gente? Boa noite para vocês.